Graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para todos que estão acessando meu canal Joselito Rocha, vocês podem estar notando uma ausência. Eu tive algumas complicações técnicas, né, com a minha câmera, então não pude fazer o vídeo na semana passada, mas estamos aqui. E a mesma mensagem que eu não pude transmitir semana passada para a igreja aonde eu faço essa live toda quarta-feira, vou trazer para cá. Então, se você está aí acessando meu canal, se não inscreveu, se inscreva, dê likes, compartilhe, faça comentários e ajude esse trabalho, o algoritmo do YouTube, movimentar esse trabalho. O objetivo desse trabalho é pregar o evangelho da graça a toda a criatura. Amém? Então você pode ajudar o pastor Joselito aqui, certo? Então vamos lá. A palavra que eu tenho hoje é: quem nos separará do amor de Deus em Cristo Jesus? Texto base, Romanos 8, do 31 ao 39. Mas antes de nós lermos o texto, ainda temos um certo tempo aqui para fazer a reflexão. A mensagem não tem que dar muita explicação, ela é autossugestiva, ela é autoexplicativa. Eu vou começar pela angústia do apóstolo Paulo no final, nos últimos versículos do capítulo 7. Vale a pena você não só ler o do 31 ao 39, mas pegar o capítulo 7 lá no finalzinho, onde ele diz assim: o bem que eu quero fazer, eu não faço. E o mal que eu não quero fazer, eu faço. Ele fecha os dois últimos versículos desse capítulo 7 dizendo assim: miserável homem que sou, quem me livrará da condenação? Ou algumas versões, quem me livrará dessa morte? Mas no último versículo ele diz assim: agradeço a Deus por servir a Deus com o meu entendimento, a lei de Deus com o meu entendimento e a lei do pecado com o meu corpo. Mas vê uma esperança revelada pelo próprio Espírito de Deus, a partir do versículo 1 do capítulo 8, que diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. E assim ele vem fazendo várias observações. Essa carta aos Romanos é uma carta brilhante. É a sede do império que dominava o planeta, né, conhecido, os países conhecidos, a civilização conhecida ali entre a Europa e a Ásia. E diz aqui no verso 2 do capítulo 8: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou da lei, do pecado e da morte. No 18 ele diz assim: porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que há de ser revelada. Revelada quando? Quando nós partimos para o Senhor, ou com a sua vinda. Ele explica aqui que a criação tem expectação da manifestação da igreja, dos filhos de Deus. Toda criatura, a criação ficou sujeita à vaidade do pecado do homem. Ele fala que a criatura vai ser liberta da visão, da escravidão e da servidão, da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. E toda a criação geme juntamente com dores de parto até agora. Nós também gememos. Mas ele diz nesse texto aqui no 26 que o Espírito de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos nem orar como convém. Fechando essa conexão, lá no 28 do capítulo 8, ele diz assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus segundo o seu propósito. Qual o propósito de Deus? Nos salvar. Mas ele nos aconselha: obedeça e se santifique. A obediência à palavra de Deus, como Cristo foi obediente até a morte, e a morte de cruz, e a santificação, que o Senhor é santo. Depende de nós obedecermos para entendermos. A palavra de Deus diz lá na carta de Tiago que Elias
que não experimentou a morte, como também Enoque, descendente de Matusalém, né? Não experimentou a morte, são as duas únicas figuras da Bíblia Sagrada que não experimentaram a morte. Você viu que o Senhor Jesus experimentou a morte e ressuscitou o terceiro dia, mas esses dois não experimentaram a morte. Por algum motivo, que não nos interessa saber. Deus, os seus planos, os seus juízos são perfeitos. Diz que Elias era sujeito às mesmas fraquezas que qualquer ser humano tem, é sujeito às mesmas paixões. Paulo disse, quando eu sou fraco, eu sou forte, porque ele entendeu a voz de Deus dizendo, a minha graça te basta. Meus irmãos, apenas a graça de Deus nos basta. Então, fazendo todo esse prólogo aqui, que ele diz no 29, que os de antemão conheceu, os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre os muitos irmãos, ele diz, aos que predestinou, chamou, os que chamou, justificou, os que justificou, glorificou. Quer dizer, passando pela presciência de Deus, pela escolha de Deus, pelo chamado de Deus, pelo processo de justificação, que nós, às vezes, levando uma vida inteira em Deus. Eu nasci num lar católico, num lar cristão, me afastei e voltei aos caminhos do Senhor pela fé evangélica, na Igreja Batista, há 18 anos atrás. Mas o processo, não pensa, o pastor Zelito agora é um homem santo, um homem perfeito. Perfeito em Cristo. Santo em Cristo. Porque lá em Hebreus fala que nós somos perfeitos. E em Colossenses 1 diz que nós somos santos, irrepreensíveis e livres da culpa. Mas pelos nossos esforços, não. Pela graça de Deus. A salvação é pela graça. Então, quando nós entendemos disso, que nós dependemos de Deus para tudo, em esperança, nós somos salvos. Aí começa o texto aqui de Romanos 8, a partir do 31, que diz, que diremos, pois, a todas essas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas no 32 ele diz assim como Deus não poupou o seu próprio Filho, antes entregou ele em favor de nós, como ele não dará as mesmas coisas? Meus irmãos, no 33 ele fala, quem pode acusar os escolhidos de Deus, porque Deus é quem justifica. No 34 ele diz, quem pode nos condenar, pois Cristo morreu, e antes, quem ressuscitou dentre os mortos, está sentado à direita de Deus, também intercede por nós. Quer dizer, o Espírito de Deus que ele derramou sobre nós, intercede por nós, porque nós não sabemos orar como convém, e Jesus, à destra do Pai, à destra do trono da majestade, na autoridade do trono da majestade, também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte, todo dia somos reputados como ovelhas para o matador. Meus irmãos, algumas vezes eu sinto uma angústia. E às vezes me sinto caminhando para ser sacrificado como uma ovelha. Tamanha angústia. Mas essa palavra vem no contexto aqui, ó. Mas em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. O que é ser vencedor acima de todas as coisas? É ser salvo e não ter feito nada para isso. Quem fez tudo foi Deus, que enviou o seu Filho amado, que nos deu ele, para todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E ainda diz assim, no 38 e 39, que são dos versículos mais lindos e esperançosos da Bíblia Sagrada. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados e nem potestades, e nem o presente, e nem o porvir, quer dizer, o futuro, nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que palavra abençoada é essa? Ele diz que nem a vida, nem a morte, nem o tempo presente, nem o futuro, nem anjo, nem principado, nem potestade, nenhuma criatura pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus.
Por isso que é o texto dessa é o tema dessa mensagem, com o texto base de Romanos, capítulo 8, versículo do 31 ao 39. Mas eu aconselho a vocês lerem o final do capítulo 7, que é capítulo 7, do 15 até o 25, e todo o capítulo 8, para nós entendermos que quem nos separará do amor de Deus em Cristo Jesus? Nada pode. Que essa palavra tenha confortado o teu coração. E você que já é inscrito, dê like, compartilhe, comente. Se você não for inscrito, se inscreva, dê likes, compartilhe, comente e ajude o pastor a propagar o evangelho da graça a toda criatura. Seja instrumento de Deus também. Deixa Deus te usar. Compartilhe com quem você quiser, aquele que você sentir no teu coração. Amém? Que Deus abençoe a tua vida e até semana que vem, se assim Deus permitir.